No segundo desafio, usaremos os livros 3 e 4. Iniciaremos com o livro 3, das páginas 6 a 13, onde iremos rever o texto instrucional relacionado a jogos e brincadeiras. Esse gênero tem como objetivo nos ensinar a realizar alguma atividade e, dentro desse gênero, vimos os verbos no imperativo, ou seja, os verbos que indicam uma ordem ou um comando. Então, no número 1, seguindo a ideia do gênero instrucional, contendo os verbos no imperativo, nós temos 8 dicas para fazer o seu próprio jogo de tabuleiro. Primeiro, brinque com as referências de jogos que você já conhece. Segundo, aposte nos princípios dos jogos modernos, como regras simples, jogos inclusivos, etc. Terceiro, tenha uma boa ideia, anote o que deseja, peça palpites, etc. 4. Jogue com a incerteza, ou seja, lembre-se que o bom jogo faz os jogadores refletirem sobre as suas ações. Quinto, invista na simplicidade. A mecânica do jogo pode ser simples. 6. Construa um protótipo. Peça ajuda para avaliar o seu funcionamento. 7. Teste, teste, teste e teste. E teste mais uma vez. E 8. Lance ou não o jogo. Depois de muitas experimentações, é necessário que o jogo seja jogado por outras pessoas que não participaram da sua produção. Esse texto instrucional foi publicado na revista Super Interessante. Agora eu pergunto: uma das principais características do texto acima é o predomínio de verbos no letra A, infinitivo, letra B, imperativo, letra C, presente ou letra D, passado. Quais são as características dos verbos dentro dos textos instrucionais? Marquem a alternativa correta. Em seguida, diz: leia o texto abaixo para responder as questões 2 e 3. Sal. Saiba como surgiu este ingrediente. Antigamente, as utilidades do sal iam bem além de temperar os alimentos. Sabia que o processo de mumificação do Antigo Egito, cerca de 5.000 anos atrás, levava sal? A ideia era preservar o corpo. Os egípcios acreditavam que a alma de quem morria precisava de um corpo para a vida após a morte. Por isso, durante a criação de uma múmia, o corpo era colocado em um recipiente com natrão, sal, para desidratar e matar as bactérias. Acredite, esse tempero tão comum já foi moeda. Os homens do exército na Roma antiga, por volta de 27 a.C., por exemplo, eram pagos com sal e não com dinheiro. Disso vem a palavra salário, salarium em latim. Até mesmo o nome soldado, que surgiu logo depois, significa aquele que recebe o pagamento em forma de sal. Essa troca acontecia porque o tempero era difícil de ser obtido e por isso valioso. Esse texto foi publicado no site recreiouol.com.br. Esse conteúdo do texto nos leva a responder a questão número 2 e 3. Na questão número 2, nós vamos relembrar os conteúdos estudados na página 16 do livro 3, que é o uso do C e o uso do S. O uso do C e o uso do S não apresentam a regra para escrevermos corretamente as palavras escritas com essas letras, mas precisamos praticar constantemente para podermos entender em que situação colocar o C e colocar o S. Portanto, no número 2 diz: o texto acima conta a história do sal e de como ele surgiu. Veja a palavra recebe, que apesar de ser escrita com C, possui o som similar ao S. Aponte abaixo uma palavra do texto que tem esse mesmo som de S, mas que é escrita com a letra C. Que palavra seria essa? Troca, corpo, colocado ou recipiente? Marquem a alternativa que vocês acreditarem ser correta. No número 3, veremos as sílabas tônicas.
lá na página 32 até a página 34 do livro 3, onde entendemos que sílaba tônica é a sílaba pronunciada com maior força em uma palavra. E nós podemos classificar as sílabas tônicas em oxítona, quando a última sílaba é tônica, ou seja, quando a última sílaba é mais forte. Paroxítona, quando a penúltima sílaba for forte ou for tônica. E proparoxítona, quando a antepenúltima sílaba for a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Então, a questão 3 nos diz: as sílabas tônicas são as sílabas mais fortes de uma palavra. Dependendo de sua posição, as palavras são classificadas com um nome específico. A palavra salário, grifada no texto, é exemplo de um ou de uma palavra oxítona, proparoxítona, paroxítona ou monossílabo. Observe qual é a sílaba mais forte da palavra salário. Vejam em que posição ela se encontra e marquem a alternativa correta. Em seguida, eu tenho: leia um trecho da entrevista que Ziraldo, criador do Menino Maluquinho, deu para um jornal e responda as questões 4 e 5. Então, as questões 4 e 5 estão no livro 3, da página 36 a 41, onde vimos o gênero entrevista, que é um texto em que duas ou mais pessoas interagem. Nelas, o entrevistador faz as perguntas e o entrevistado as responde. Nós temos aqui uma entrevista da Folhinha com Ziraldo. A Folhinha pergunta: você foi o menino maluquinho? E Ziraldo responde: fui um menino feliz. Meus pais eram muito simples, mas me passaram a sensação de que estavam cuidando todos os dias para que seus filhos fossem dormir felizes. Eu, por exemplo, podia desenhar em tudo quanto é parede, papel, livros ou móveis que achasse pela frente. Minha mãe brincava conosco como se fosse uma criança. E a Folhinha pergunta: as crianças de hoje mudaram em relação às daquela época? E Ziraldo responde: desde o menino Jesus, as crianças são as mesmas, sofrem e se sentem felizes pela mesmíssima razão. O que mudou foi seu entorno. Quem soltava papagaio hoje quer voar de asa delta. Quem montava um rádio domina a internet. Quem rodava peão joga no computador. Essa entrevista está na folha.uol.com.br. No número 4 diz: qual o assunto principal da entrevista? A infância das crianças e do autor, as aventuras do personagem Menino Maluquinho, o próximo livro do Menino Maluquinho ou a importância da literatura infantil? De acordo com essa entrevista com Ziraldo que nós acabamos de ler, qual é o assunto principal? Observem e marquem a alternativa correta. No número 5, ainda de acordo com o texto, diz: observando o texto que você acabou de ler, está entre as características principais de uma entrevista a presença de personagens fictícios. Será que na entrevista existem personagens criados, inventados? B, encenações e movimentos gestuais. C, uma moral no final de cada entrevista. Ou D, pontos de interrogação, entrevistado e entrevistador. Qual dessas características fazem parte da entrevista? A seguir, nós temos: leia o poema Pescaria, de Cecília Meirelles, para responder as questões 6 e 7. Pescaria. Cesto de peixes no chão, cheios de peixe o mar, cheiro de peixe pelo ar e peixes no chão. Chora a espuma pela areia, na maré cheia. As mãos do mar vêm e vão, as mãos do mar pela areia, onde os peixes estão. As mãos do mar vêm e vão, em vão, não chegarão aos peixes do chão. Por isso chora na areia a espuma da maré cheia. Esse poema está no livro Ou Isto ou Aquilo, de Cecília Meirelles. As questões 6 e 7, que são baseadas no poema que acabamos de ler, estão nos conteúdos do livro 4,
das páginas 20 a 21, onde vimos o gênero poesia e poemas. Vimos que a poesia é uma forma de expressão ou manifestação artística, e o poema, como um texto escrito, possui versos, estrofes, rimas. Então, nós perguntamos. Número 6. Quais dos sons a seguir se repetem ao longo de todo o poema, dando a ele sonoridade e rima? Letra A, es e ar. B, ão, eia. C, peixe. C, eixes, uma. Ou D, eiro, eia. Observem, voltem ao poema, observem as terminações das palavras que rimam e marquem a alternativa correta. Número 7. Identifique qual é o tema central do poema que você acabou de ler. Letra A, o movimento do mar. Letra B, a saudade de um pescador. Letra C, o ato de se retirarem peixes do mar. Ou D, a tristeza dos pescadores. Esse poema fala sobre o quê? Procurem, leiam novamente e marquem a alternativa correta. A questão número 8 fala sobre os tipos de discurso. O discurso direto e o discurso indireto. E esse conteúdo nós podemos encontrar na página 15 até a página 18 do livro 4, ou seja, do livro do quarto bimestre. Nós vimos que o discurso direto é caracterizado por ser transcrito exatamente a fala dos personagens, sem a participação do narrador. Já o discurso direto é caracterizado pela intervenção do narrador, quando usa suas palavras para reproduzir a fala dos personagens. Então, nós vamos ler um trecho da famosa história do Lobo Mau e dos Três Porquinhos, que diz: um dia o lobo apareceu e bateu na porta da casa de palha do porquinho mais novo. E ele respondeu: eu não abro, não. Mas o lobo, com um sopro forte, derrubou a casa. O porquinho saiu correndo, foi buscar abrigo na casa do irmão do meio e lhe contou o que havia acontecido. Irmão, o lobo mau apareceu em minha porta e derrubou minha casa com um sopro. Mas o lobo havia seguido o porquinho e, de repente, toque, toque, toque. Era o lobo batendo na casa do irmão do meio, o que havia construído a casa de madeira. Essa história dos Três Porquinhos, escrita por Cristina Marx. As falas dos personagens são classificadas como discurso direto. É o próprio personagem que está ali falando, expressando os seus sentimentos. Por que é que essas falas são classificadas como discurso direto? Letra A. O narrador não descreve as falas dos personagens com suas palavras. B. Os personagens precisam de um narrador que fale por eles, usando suas palavras. Ou C. Os personagens só falam. C. Os personagens só falam no pensamento. Ou D. As falas dos personagens não acontecem. Então, esse é o nosso desafio de hoje. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Boa sorte, boa atividade e um beijo no coraçãozinho de vocês.